O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e o Internacional está muito perto de garantir a sua melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E à medida que o campeonato vai chegando ao final, a gente vai sabendo detalhes, histórias da construção desse time por parte do técnico Mano Menezes. Nesse vídeo eu vou relatar o que Mano relatou sobre a entrada de um jogador que foi determinante principalmente para o sucesso no retorno do Internacional no Campeonato Brasileiro. Ele foi o passo à frente que o Inter deu na construção do time titular e arranca em 2023 com uma vaga cativa no time principal colorado. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero trazer uma resposta do Mano Menezes e explicar um bastidor que ele mesmo relatou sobre a montagem do time do Internacional e a evolução do time do Internacional a partir de uma mudança tática que o próprio Mano Menezes desenhou junto com a sua comissão técnica. O Mano Menezes foi perguntado sobre a entrada de Maurício no time titular, algo que hoje está bem consolidado. Se a gente for pensar no time titular do Internacional, ele tem os dois volantes, que aí hoje é Johnny e Depena, porque o Gabriel está machucado, o Maurício sendo um meia pelo lado direito, com o Alan Patrick sendo meia centralizado. E aí o Pedro Henrique hoje sendo o ponta esquerda nessa linha de três meias. O Mano foi perguntado sobre a entrada do Maurício, sobre a consolidação do Maurício como titular. Aliás, o Maurício foi destaque nos últimos dois jogos do Internacional contra a equipe do Atlético Paranaense e também na vitória sobre a equipe do São Paulo, marcando gols nos dois jogos. E aí o Mano contou uma história de como ele pensou na colocação do Maurício como um meia também. A gente vai rodar agora o que disse o Mano Menezes. A gente busca sempre encontrar soluções, né? Chegamos num momento da temporada, achamos que tínhamos que avançar um pouco. E quando jogamos pela primeira vez, nem jogamos com o Alan Patrick, né? Jogamos só com o Maurício. E depois, o Alan Patrick cresceu individualmente, hoje é um jogador que estava mais bem preparado, era natural que tivesse alguns problemas quando viesse ao Brasil depois de ter passado tanto tempo na Ucrânia. Então, aí podemos colocar os dois jogadores juntos. Acho que a equipe vai ganhando corpo, vai ganhando confiança dessa maneira. E os dois jogadores repartem bem essa responsabilidade de armar a equipe. Maurício um pouco mais meia atacante, Alan Patrick meia mesmo de construção de jogada. Acho que fica bem assim. Eu sempre disse que gosto de equilibrar a parte ofensiva com um jogador mais agudo pela beirada, um jogador de mais profundidade e um outro jogador que tenha também a jogada individual, que tenha a chegada para finalização, mas quando necessário tenha qualidade técnica para vir ao meio campo ajudar, porque senão fica muito sobrecarregado para o outro jogador. E eu acho que a equipe vem se completando bem assim. E o Mano deixa claro que o time está se sentindo melhor com esses dois meias. O Maurício é esse cara do enfrentamento individual que pode se unir aos meias para ter um pouco mais de construção, para ter um pouco mais de articulação. E se a gente entrar no histórico do Internacional nesse Campeonato Brasileiro, a partida que marca a entrada do Maurício no time titular, ela é a partida após a eliminação contra o Melgar. Depois daquele jogo, o Inter enfrenta o Fluminense no estádio Beira-Rio. E aí eu vou fazer um histórico rápido daquela semana também. O Inter, antes do jogo contra o Melgar, havia perdido fora de casa para o Fortaleza. Lembram? Beleza. Antes disso, o último jogo no Campeonato Brasileiro havia sido contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. O jogo onde o Maurício acabou com a partida. O Alan Patrick estava lesionado naquela oportunidade, vocês lembram? Estava se recuperando de uma lesão. O Maurício foi titular, jogou muito, fez 2 gols na partida, 2 golaços, inclusive, na goleada sobre o Atlético Mineiro, o Maurício. Aí o Alan Patrick volta para o time, é titular contra o Melgar, o Inter é eliminado e o Maurício ele não entra na partida contra o Melgar. E aí depois do jogo contra o Melgar, o Mano fez essa reunião com a comissão técnica que ele revelou, onde entendeu que o Inter precisava dar um passo à frente na construção do time. E aí contra o Fluminense, Alan Patrick e Edenilson ficam na reserva e aí entram Johnny e Maurício. E ali o Inter começa uma arrancada de vitórias,
o Alan Patrick recupera o seu futebol e em muitos jogos o Mano coloca Maurício e Alan Patrick jogando juntos. Primeiro, o Maurício tem evoluído bastante e evoluiu muito com o Mano Menezes e vai ser um jogador muito importante para a temporada de 2023. E eu ouso dizer que o time de 2023 do Internacional, ele começa com o Maurício como titular, tá? E eu acho que a base é essa. O Inter deve ir no mercado para buscar um primeiro volante, para jogar ao lado do Depena, e aí vai ter uma linha de 3. Maurício pela direita, Alan Patrick por dentro, e o ponto esquerda que é ou Pedro Henrique ou Wanderson. O Mano gosta muito desse esquema de um ponta aberto mais agudo e um meia do outro lado para fazer esse balanço. E o Maurício, por ser um cara que finaliza muito bem de fora da área, por ser um cara canhoto que puxa para dentro, como ponta esquerda puxa para dentro por ser destro. O Maurício tem uma combinação de jogadas com Bustos que chama muito a atenção. E desde a chegada do Bustos, os dois têm feito essa dobradinha que dá muito certo. O time de 2023 começa com o Maurício sendo o titular. Talvez ele seja a grande afirmação do Internacional de início de 2022 para o fim de 2022. E é um cara com muito potencial de venda por parte do Internacional. Ele tem 21 anos de idade apenas. O Inter deve colocar esse jogador como titular na próxima temporada e aí 2023 pode de fato ser o ano do Maurício, se ele manter o rendimento que apresentou em grande parte dessa temporada de 2022. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!